Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um RamaCast, o seu programa de podcast da comunidade Ramá de Xerém. Eu sou seu irmão, pastor Marcos Paulo, com muito prazer e alegria. Hoje eu estou recebendo meus amigos aqui, mas é impossível. O Léo estava aqui falando que a gente está preparado, treina no Fusca e depois chega aqui e tem que fazer a prova no carro automático, aí vira prova. Gente, um prazer estar com vocês aqui mais essa vez, um grande prazer, grande alegria, e hoje recebendo esses caras aqui que são demais. Olha, hoje eu reputo por uma das mesas mais, tenho certeza, mais edificante que eu tô vendo acontecer aqui, mas vamos lá. Pastor Wander Moura, pastor presidente do Ministério Comunidade Evangélica Monte Oreb. Evangélica Monte Oreb, em Santa Cruz da Serra. Meu mano, a paz, seja muito bem-vindo. É um prazer, uma honra recebê-lo aqui, meu querido. Prazer todo nosso estar aqui, ter recebido de imediato esse convite, aceitá-lo, né? E eu tenho certeza que eu vou sair daqui muito edificado, vou sair daqui muito abençoado pela vida de vocês. E daqui para frente a gente vai estar aqui tocando em assuntos pertinentes ao reino, né? A condução da vida cristã. Vai ser muito bom. Muito bom, tenho certeza disso. Daqui a pouquinho ele vai falar um pouquinho, ele trabalha lá com os guardiões da unidade, vai ser uma verdadeira bênção. E meu amigo de infância estudou comigo, a gente tem uma história junto no período de escola, Leandro França, pastor da igreja metodista wesleyana. Silvio Lopes. Silvio Lopes? Silvio Lopes. Ah, sim, eu pensava que era Rua 20, mas é Silvio Lopes, né? Na verdade é parceria. Ah, sim, transmita ao pastor lá um grande beijo, um grande abraço. Legal. Muito bom tê-lo aqui. Leandro, seja bem-vindo, queridão. Amém. É uma honra, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor e dizer que é um prazer estar aqui, pastor Wander, pastor Marcos, e certamente falaremos de assuntos aqui que certamente vai nos edificar muito para a glória de Deus. Deus abençoe. Amém. E como sempre, nós iniciamos esse programa orando. Vou pedir ao pastor Wander Moura para levantar a voz em oração. Eu vou colocar a nossa vida diante de Deus. Amém? Senhor, te louvamos, te agradecemos, lhe prestamos, Senhor, tributo, toda a honra, toda a glória, por mais um dia de vida que se finda, por mais uma noite que chega. Te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Marcos Paulo, pela vida do pastor Leandro. Te louvamos, Senhor, Amém, por Deus. Toda a equipe de sonotécnica aqui, Senhor, desse estúdio aqui do podcast. Nós te louvamos, Senhor, e entendemos que esse tempo é um tempo de edificação, um tempo de despertamento, Amém, um tempo de aprendizado, que todos aqueles que forem alcançados por cada fala, por cada mensagem, Senhor, eles venham ser edificados, Amém. confrontados, venham ser curados e venham ser direcionados pelo Teu Espírito a viverem uma vida cristã frutífera e eficaz, Senhor, segundo o Teu chamado. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Pastor Wander, querido, eu lancei o meu livro aqui em dezembro, né? E a gente conta aqui o testemunho, nossa história, como Jesus operou, como conheci Jesus, como o Senhor operou na minha profissão, como que nós começamos a igreja. Uma história de superação, né? História de superação. Improvável. Eu era um improvável. Meus amigos, alguns envolvidos com tráfico, outros não deram para coisas boas. Tem gente sem que já perspectiva morreu, de vida. sem perspectiva. Mas o Senhor me resgatou como um Amém. forte. E além de eu contar essa história, fiquei muito feliz em adquirir seus livros lá, né? Edificantes. Os livros falando sobre a unidade da igreja, né? Conta um pouquinho pra gente desses livros. Amém. Eu tô vendo que você só trouxe um, cadê os outros? Eu trouxe um, pois é. Na verdade, em 2012, nós tivemos a honra de lançarmos nosso primeiro livro, que foi Obstáculos contra o Perdão. Na época, Deus me inspirou a escrever esse livro diante de uma situação muito difícil que eu estava vivendo, e o Senhor me deu discernimento para que aquela fase que eu estava vivendo fosse um divisor de águas na minha vida e eu pudesse também não só viver a cura dele na minha vida, como também ministrar isso na vida dos outros. E aí nós viemos abordando essa temática sobre perdão, sobre lidar com ressentimento, com mágoa, e foi o nosso primeiro livro em 2012. Em 2017, nós lançamos esse livro aqui, que nós trouxemos hoje, que tem como tema Guardiões da Unidade, que é baseado em Efésios 4:3, quando Paulo diz:
façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, nesse livro a gente vem falando sobre os perigos de uma rebelião, de uma quebra de unidade, os males que a igreja acaba obtendo quando se há divisões, né? Esse mal que começou no céu, passou pelo Éden, né? E infelizmente tem permeado as nossas igrejas, pessoas que causam divisões, causam sublevações. Quando foi em 2019, nós lançamos o livro Precisa-se de Servos, que eu venho falando ali sobre, trazendo uma rápida exegese sobre o lava-pés de Jesus, o que Jesus estava querendo nos ensinar, trazendo essa cultura do reino, do que é servir. Eu falo sempre, né? O problema é que nas igrejas tem mais gente querendo ser servidas do que servir. Verdade. E eu falo, Deus não te chamou para você ser visto, Deus chamou para você servir. Alguém diz assim, eu vou sair dessa igreja porque não valoriza, não reconhece o meu chamado, o meu ministério. Eu falo o seguinte, irmão, lugar de reconhecimento não é na igreja. Lugar de reconhecimento é no IML, né? Você quer ser reconhecido, vai para o IML. E em 2021 nós lançamos o livro Maturidade, uma questão de escolha, que vem falando também sobre a questão da maturidade cristã. Muitas pessoas na igreja criando demandas para o líder. Inclusive, a questão da quebra de unidade está extremamente atrelado à imaturidade. A gente vai abordar isso aqui hoje, né? Então, assim, eu costumo dizer, pastor Leandro, pastor Marcos, Paulo, que muitos pastores estão se desgastando. Não é para colocar em ação o projeto de evangelismo, o projeto missionário, ampliar o departamento infantil da igreja, investir em estrutura da igreja. Os pastores estão se desgastando com crentes que estão antigos ali dentro da igreja, criando demandas, se envolvendo em fofocas, se envolvendo em problemas, criando problemas. Então esse livro, Maturidade, uma questão de escolha, vem abordando essa realidade das nossas igrejas. E agora, recentemente, nós lançamos o livro Forjando Líderes. E eu falo uma frase que é uma verdade. Dons e talentos não substituem processos. A pessoa pode ter unção, pode ter um anel de bacharel de teologia, pode vir de uma família cristã, mas o que Deus tem na vida dela, ela tem que cumprir princípios. Então, para ele ser forjado para uma liderança, primeiro, logo de cara, ele tem que se submeter a uma liderança. Eu falo que toda missão começa com a submissão. Então esse último livro ele vem falando sobre isso, sobre esse preparo que Deus, esse cuidado que Deus tem para forjar líderes. Né? Muito bom. Pastor Leandro França, queridão. É isso aí. Me conta como tá a vida, esposa, filho, trabalho, a obra de Deus. Você também rodou. Eu tive com você na última vez que estivemos juntos na igreja, foi lá em Lafayette, né? Doutor Laureano. Doutor Laureano. Você estava pastoreando aquela igreja, né? Uma bênção, igreja bacana, bem receptiva, foi bênção. Ficou quanto tempo lá? Na verdade, lá foram 2 anos. 2 anos. Eu, antes de dar minha fala inicial aqui, eu jamais poderia cometer esse equívoco. Claro. Dar um abraço fortíssimo lá para a igreja IMW Silvio Lopes, também Rua 20. Na verdade, a Silvio Lopes ela é filial da Rua 20. Então, assim, eu quero mandar um abraço bem forte para todos os membros que estão nos acompanhando. E a esposa, a primeira-dama, né, o último dia 16, dia 25 de agosto, nós completamos 16 anos de matrimônio. Amém. Que legal. E Deus tem sido bondoso, generoso. Eu mando um beijo bem forte para minha amada. Eu sempre brinco com ela. Eu vejo Deus em você. É uma frase que tem sido uma marca da nossa vida. Vamos de lá. Conhecemos de verdade lá na Doutor Laureano. Conheceu não. Você foi lá no Doutor Laureano, esteve lá. Uma igreja aconchegante, muito acolhedora. E de verdade... Vivemos 2 anos ali de muita intensidade na presença de Deus. E eu vi o carinho do pessoal com você. Pois é, rapaz. Devido ao último concílio, penúltimo concílio, nós mudamos, na verdade, fomos nomeados para a IMW da Rua 20 e deixamos um legado naquela igreja. Fizemos um trabalho de revitalização muito bacana, bem relevante na igreja. Eu também mando um abraço para os irmãos, certamente eles vão estar assistindo também esse podcast, RamaCast. RamaCast. Mas é isso, meu amigo. Vamos lá. Vamos nós, gente. Então vamos começar o tema de hoje. O tema é bom. Unidade da igreja. Como preservar a unidade? É um grande desafio hoje da liderança fazer manutenção da unidade. Eu creio que Deus cria e nós, pastores, os irmãos, têm um dever de preservar a unidade. A Bíblia diz assim,
Efésios capítulo 4, no verso 1, 2 e 3. Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É em amor, suportando em amor, tem que suportar em amor. E o 3, para a gente finalizar, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Gente, o maior desafio de um pastor é conseguir fazer manutenção da unidade dentro de uma instituição eclesiástica. Bora começar com o pastor Wander? Fala pra gente, mano. Olha, eu estou aqui diante de 2 pastores de igreja e tudo que eu falar aqui para vocês parece que vai chover no molhado, porque vocês têm uma percepção de conhecimento de causa. Então, assim, eu já quero começar aqui sendo um tanto quanto sarcástico. Para mim, existem algumas loucuras na vida. Uma dessas grandes loucuras é o cara aceitar o chamado pastoral para cuidar de pessoas. E eu, particularmente, eu nunca me imaginei ser um pastor de igreja. Eu vou explicar o porquê. Porque eu sempre fui muito próximo dos meus pastores. Eu congreguei 24 anos na Assembleia de Deus da Ilha do Governador. Tive o prazer de ser batizado por um dos maiores pregadores da nação, o pastor Gisel Gomes. Fui pastoreado por um dos maiores apacentadores que eu já conheci na vida, que é o pastor Eliseu Menezes, o atual presidente da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, da ADIG. Completou agora 95 anos. Então, assim, eu sempre fui muito próximo de pastores, porque eu sempre fui de congregação. Acho que o único tempo que eu congreguei na sede, sim, porque a sede é aquele glamour, né? Tem aquela estrutura. Sede é os melhores equipamentos, a sede é o melhor som, são as melhores bancadas. Os melhores músicos. Né? Grandes pregadores, cantores vão na sede. Mas eu sempre entendi que eu seria mais útil em congregações. A carência, né? E eu entendi isso muito cedo. Então, por estar em congregação, eu sempre costumei lidar com os líderes muito próximo. Então, o que eu congreguei em congregações em lugares periféricos e periferias. Que tipo, pastor, tem que comprar a corda da guitarra, tá no vermelho. Pastor, a gente tem que comprar um microfone novo, aquele microfone todo enferrujado, fedorento, com várias voltas de fio para não dar mau contato. Eu vivi essa realidade. Então, assim, eu trabalhei com pastores que trabalhavam o dia todo na obra, virando concreto, e à noite eu dirigi congregação. Eu trabalhei com pastores que cochilavam no púlpito. Eu falo isso, eu fico emocionado. E esses pastores que estavam ali sem ganhar nada. Hoje em dia, a realidade das igrejas é um pouquinho diferente. Hoje em dia, a mentalidade dos novos gestores e pastores, eles disponibilizam um percentual para uma ajuda de custo. Antigamente, não. Antigamente, não. Eu vivi essa realidade. E o camarada ia ali pastorear, ele ia ter que lidar também com os problemas inerentes à coletividade. Então, eu nunca quis ser pastor de igreja porque eu via o obreiro abraçando o pastor na porta da igreja e por detrás criticando o pastor, falando mal. Eu via o pastor fazendo convocações de púlpito e aquele obreiro dizendo amém, até falando em línguas estranhas, mas ele não ia para a convocação. Então, eu nunca quis isso. Quando eu entendi que era o chamado de Deus na minha vida e que o escolhido não tem escolha, não tem escolha. Eu paro para ver vocês dois têm uma vida pela frente. Você é um jurista, podia estar abrindo novos escritórios. Aqui nós estamos diante de um profissional também, podia estar vivendo a vida dele. Acabou de mandar um abraço agora, uma saudação para a esposa, com requinte de muito apreço, muito carinho, a gente nota isso. Só que olha o que vocês arranjaram para a vida de vocês, o que nós arranjamos? Cuidar de pessoas. E lidar com pessoas é um desafio muito grande. Eu falo o seguinte, não importa se a tua instituição, a igreja que você pastoreia, ela é micro, ela é média ou é macro. Os problemas são os mesmos. Igreja só muda de placa, CNPJ, visão pastoral e lugar. Mas os problemas são os mesmos. Verdade. Seja uma igreja rica ou não, seja uma igreja de periferia ou no lugar privilegiado da cidade, não interessa. O material humano é sempre... O ser humano é ser humano em qualquer lugar. Ele é um ser humano em qualquer lugar.
Então, o que a gente vive hoje? E isso é desde sempre. Problemas institucionais dentro da igreja. Por exemplo, o que é o pastor? É aquele que vai cuidar da ovelha, tirar os carrapichos, guiar no pasto para se alimentar, oferecer uma água para que ela... É ali o que está no Salmo 23. Quem escreveu o Salmo 23 foi um homem que cuidou de ovelhas na sua juventude, que foi Davi. Davi sabia o que era enfrentar o sol causticante. Davi sabia o que era deslocar as ovelhas para um lugar que tinha água. Davi sabia o que era deslocar uma ovelha que o pasto tinha secado por ausência de chuva e levar para um lugar que tinha alimento. Tudo que Davi está citando ali, ele está se colocando no lugar de uma ovelha e define o Deus como pastor, porque ele sabe os cuidados que um pastor tem que ter com o rebanho. Verdade. E a carência de um rebanho diante do seu pastor. Então, o que a gente vive? A pessoa chega na igreja com sequelas emocionais, com opressões malignas, e quem está assistindo esse podcast, eu respeito, eu permito o direito ao contraditório, né? Pode discordar quem quiser, mas para mim, 99% dos problemas das pessoas dentro da igreja não são de ordem espiritual, são de ordem emocional. E esse 1% que fica de ordem espiritual é o que faz o estrago. Por isso Paulo vai dizer em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Quando Satanás vê uma pessoa que tem feridas emocionais, sequelas na sua vivência, é aí que ele vai começar a ter uma via de progressividade para estragar e para causar confusão no meio da coletividade. Então a gente vê pessoas ali que têm uma autoestima em frangalhos, a gente vê uma pessoa ali que viveu rejeição na sua vida, a gente vê pessoas ali que foram traídas, a gente vê pessoas ali com um misto de feridas e de emoções e sentimentos, e elas vão chegar ali na igreja. E aí, quando elas chegam na igreja, e aqui eu paro a minha fala, ali quando elas vão chegar ali na igreja, a gente vai começar a ver o quê? Vai começar a ver pessoas que deveriam ter um mínimo de maturidade para lidar com esse tipo de gente, mas na maioria das vezes elas também não têm esse mínimo de maturidade. Aí a gente vê uma igreja cheia de dons espirituais, cheio do poder, cheio de talentos, cheio de dons, mas é o reflexo da igreja de Coríntios, que era uma igreja cheia de dons, de pessoas que manifestavam os dons do Espírito, mas era uma igreja que estava totalmente esfacelada, doente, fragmentada, doente. Verdade. Era uma igreja que estava vivendo uma corrosão, uma ruptura na unidade. Pastor Leandro França, esse quantitativo, né, uma exposição que o pastor Wender Moura trouxe aqui, essa realidade a gente encontra de fato. Você estava falando aqui, eu lembrando de uma série de situações que eu já vivenciei. E de pessoas, tem nome, tem endereço, tem época, CPF. Tem CPF. Então, como que você preserva a unidade lidando com um material humano com problemas tão robustos como esse, no pastoreio? A pergunta, ela parece simples, mas é muito complexa. É bem complexa. Assim, foi até bom ter deixado o pastor Wander falar na primeira fala, porque ele abre o leque de possibilidades extrema. Mas, de verdade, dentro daquilo que a gente já falou aqui, trabalhar com seres humanos não é fácil. Nunca foi e nunca será. Eu acredito que o maior desafio da igreja desse tempo presente é compreender que será em meio aos desafios que nós precisaremos romper, não tem dúvida. Já com relação ao próprio tema, a gente precisa olhar para a questão da unidade. Claro, o pastor Wander aqui ele tocou num assunto muito... Porque assim, a gente precisa trazer esse assunto para a prática da igreja. Então, assim, a praticidade da unidade, ela precisa ser revivenciada no cotidiano da igreja. Quando a gente olha para o próprio cerne da questão unidade aqui, a gente vai perceber que a unidade ela não é um termo meramente humano. Se você parar para você analisar a Bíblia como um todo, você vai perceber que o que é a unidade propriamente dita? A unidade ela nasce no coração de Deus. Se você parar para ver os verbos imperativos que foram utilizados, ele está presente na criação, ele está presente na formação do homem,
ele está presente na estruturação do ministério profético, No casamento. na instituição casamento. Deus é a fonte da unidade. Deus é a fonte da unidade. Ou seja, a unidade, Tremendo. ela não é algo meramente humano. Ela não nasceu, ela não é. Não é invenção nossa. Não é invenção humana, não é a expressão de um desejo humano. Não. A unidade, quando Deus cria a unidade, ele vai tirar algo da sua própria essência. Aleluia. Isso fica muito notório, por quê? Porque dentro desse princípio de que ele é algo divino, Deus sonha a unidade. Agora, como que nós podemos desenvolver a unidade na vida prática? Porque eu tenho percebido, e a fala do pastor Wander, a fala prática, e a questão do pastoreio em si, ele nos faz ter uma percepção muito clara da questão comportamental, dos desejos, dos anseios. Ações, reações. Exatamente. E eu percebo, sabe, eu percebo que de verdade a unidade, ela é muito mais do que um conglomerado de pessoas. Sim. Sabe? A unidade, ela gira em torno de um propósito estabelecido por Deus no meio dessa comunidade da fé. É um desafio, porque, por exemplo, a gente olha para alguns efeitos. Eu posso citar aqui, por exemplo, quando Paulo vai escrever a igreja de Éfeso. São 6 capítulos na carta de Paulo aos Efésios, a igreja de Éfeso, e você vai perceber que Paulo, por exemplo, ele subdivide a sua carta em 2 etapas. Primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai trabalhar a questão doutrinal da igreja. Só fala devagar que eu preciso pegar esse esboço. Não, depois eu te dou. Vai virar a parte do capítulo 1 ao 3, ele vai dar ênfase à questão doutrinária. Só que Paulo, ele é alguém que ele trabalha a parte teórica, mas ele não abre mão da prática. E é exatamente nessa percepção que às vezes nós, enquanto igreja, tropeçamos. Sabe por quê? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu percebo que a nossa geração ela é muito teórica. Eu uso uma expressão lá na igreja que nós precisamos tirar a vida cristã dos lábios e trazê-la para a prática. Amém. Sabe? Eu acho que nós estamos vivendo um tempo em que eu preciso falar menos e fazer mais. Sim. Sabe? E a unidade, ela jamais será vista senão na prática. Léo, você está falando aqui, eu estou me lembrando de uma série de situações também. Por exemplo, assim, pastor Wander Moura, eu me lembro de uma situação que o pregador estava ministrando para os irmãos e falando assim, nós temos que preservar a unidade e tal. Mas aí quando acabou o culto, né, acabou a reunião lá, nós estávamos conversando num canto e ele estava se referindo a uma certa pessoa como se fosse desafeto dele. E aí eu fiquei pensando assim, puxa, mas ele estava pregando sobre a unidade ali, mas ele tem um conflito e não seguiu o que na prática a Bíblia orienta, né? Por exemplo, de se o teu irmão tem algo contra ti, você deve ir até ele. É você que deve ir até ele, não esperar ele vir até você, né? Mas nós vamos avançar um pouquinho mais aqui. Eu estou com um texto dentro do que vocês estão falando aqui, e isso é muito interessante, né? O que o pastor Wander Moura estava falando, que Léo também te trouxe aqui, me permita Fica à vontade. a intimidade, né? E o Léo estava compartilhando, porque o texto que nós lemos de Efésios, ele diz assim, olha, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade ela é gerada pelo Espírito. Mas se você tem pessoas carnais, o Espírito não vai achar um lugar de unidade. Aí entra essa questão que o pastor Wander estava falando aqui, um monte de pessoas dentro de um espaço, o pastor se desdobrando para que não haja conflito entre o líder de louvor, o líder de consolidação, o líder, por exemplo, da intercessão, não ter conflito, mas são a massa humana. Se você me permite, claro. Os conflitos, as querelas, as dissensões, elas foram sempre tratadas por Paulo como resultado de uma imaturidade. Por exemplo, Paulo escrevendo em Coríntios, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, olha o que Paulo vai dizer. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Aí você fala assim, por que ele chama, Paulo está chamando eles de carnais?
de meninos em Cristo? Foi porque pegou um pecado de homossexualidade, de prostituição, de roubo? Olha por que Paulo está chamando eles de meninos. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Olha o que ele está dizendo. O que me define, como que eu defino um cristão carnal, menino, imaturo, quando ele tem uma predisposição exacerbada a contendas? Por quê? Porque quando a gente começa a ter essa cultura do reino em nós, da pacificação, da unidade, da comunhão, da coesão, nós vamos ser pacificador. Porque Jesus disse que aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é por mim, é contra mim. Mateus capítulo 12, versículo 25 vai dizer o quê? Uma casa, um reino, uma cidade dividida contra si mesmo não subsistirá. Mateus capítulo 5, versículo 9, o que Jesus vai dizer? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem é filho é quem tem o DNA. Se quem é pacificador vai ser chamado filho de Deus, e quem causa contenda é filho de quem? Do diabo. Não tem meio termo. Filho do diabo não tem meio termo. Então, uma igreja madura, ela é uma igreja que tem seus conflitos, que tem, e igreja que eu falo é a pessoa, não é a instituição. Perfeito. Uma pessoa madura é aquela pessoa, porque há uma diferença. Quem está nos assistindo aqui, e nós que estamos aqui na mesa. Dificuldade é uma coisa, problema é outra. Eu posso ter dificuldade na relação com você. Eu não posso criar um problema com isso. E o que a gente vê hoje? Pessoas que não têm maturidade nem para lidar com as dificuldades. E eu fecho a minha fala com uma palavra de um dos pais da igreja. Ele diz o seguinte: no objetivo, nós somos iguais. Nas diferenças, nós nos respeitamos. Agostinho de Hipona. Na verdade, assim, a gente não pode pensar unidade sem pensar na possibilidade do que não é unidade. Sim. Porque assim, o que não é unidade? Só para você ter ideia, a falta de unidade entre os irmãos, ela só revela o quanto Deus, o quanto o céu em nós ele é deficiente. Sim. A falta de unidade. Alguns dias atrás eu usei uma expressão lá na igreja, e os irmãos me permitam usar essa expressão aqui. Fica à vontade. O que eu coloquei lá na igreja? Que eu tenho problema com o culto. É claro que eu vou explicar essa fala. Por que eu tenho problema com o culto? Porque se nós pararmos para analisar, a gente idolatra tanto a questão culto que eu não me dou conta que a minha vida cristã ela vai se desenvolver fora dele. Você quer ver um exemplo? A gente tem 168 horas por semana. Eu vou perguntar para vocês aqui que são pastores. Quantas horas de culto você tem por semana? Eu devo ter, no culto, aproximadamente umas 8 horas. 8 horas, legal. Acredito. Você, pastor Wanda? Essa média aí também. 8 horas. Eu tenho lá 6 horas. Para quem tem 8 horas de culto semanal, te sobra 160. O que você faz fora desses 160 horas? É verdade. O que eu faço com as minhas 162 horas que sobraram na semana? Porque se eu entendo que a minha vida cristã ela vai se desenvolver no culto, para mim é um equívoco. E isso tem várias questões. Por quê? As pessoas elas vão para a igreja e elas fazem uma leitura muito superficial do que é vida cristã. A gente vem falando dentro do carro da questão do tempo, vida cristã. É inadmissível que alguém ela tenha um tempo tão grande dentro da igreja e ela não se permite ser moldada, sabe, por Deus. Ela não permite ser transformada, não permite que a cultura do reino faça parte da existência dela enquanto Exato. Igreja. Exato. O pastor Érico usa uma expressão que eu acho interessante. Ele fala assim: o eu da pessoa está muito vivo dentro dela. Pois é. Deveria ter morrido lá no batismo, mas o eu da pessoa está muito vivo. Deixa eu pegar esse gancho que você está falando aqui, porque nós estamos falando
de unidade enquanto comportamento dentro de instituições, mas bora sair um pouco das quatro paredes. Pensa comigo, já vou tratar assim de denominação, essa guarda, por exemplo, o sábado, a outra denominação prioriza o louvor, a adoração, a outra é só oração, né? Vocês vão identificando aí as nomenclaturas. A outra é tendenciosa mais evangelismo. Evangelismo. A outra missões. Missões. Aí, a outra ação social. Aí esses grupos se encontram nas empresas, nas escolas, sim. Nas praças, no dia a dia, cada um em seu lugar. A pergunta, como trabalhar a unidade? Cada um com uma visão diferente, porque eu tenho uma compreensão de unidade e eu quero dividir com vocês aqui e que vocês também nos ajudem a gente ponderar um pouco isso. Unidade de propósito, unidade de pensamento e também cabe aqui agora uma reflexão, a diferença entre unanimidade, unidade e união. Comunhão, na verdade a gente às vezes se utiliza dos dois termos, a comunhão e a unidade. É porque, assim, uma vez eu estava até analisando, tem uma percepção assim, união é quando estão, por exemplo, num espaço, várias pessoas, elas podem nem ter o mesmo pensamento. Estão ali aglutinadas. Está aglutinada, mas cada um com seu pensamento. Elas não são unânimes, né? E unidade já estão com o mesmo propósito, a mesma visão, mesma predisposição, mesma língua, mesmo alvo. Que aí depois a gente vai entrar lá na parada lá de Torre de Babel. Mas como trabalhar isso? A pessoa chega aqui na empresa, um guarda o sábado, o outro diz, não tem que guardar o sábado. Como trabalhar a unidade nessa questão, gente? E aí, pastor Wander? A bola tá contigo. Não, na verdade, assim, eu tenho uma visão muito simplória desse tema, pastor Marcos. Eu entendo que a vida cristã ela vai se desenvolver nas diferenças. Eu vou dar um exemplo aqui que eu convivo. Eu vou dar só um exemplo para vocês, tá? Eu estava na empresa e de repente alguém chegou para mim e falou assim, pastor, tem um rapaz aqui, eu não vou falando da igreja por questão de ética, mas claro. Ele era de uma outra igreja, de uma comunidade judaica, e ele na verdade, ele criou um conflito sobre a terminologia do nome de Deus. Só que, na verdade, ele queria que eu me posicionasse e certamente eu sofreria retaliação com relação àquilo. Sim. Rapaz, na hora eu pedi um direcionamento do Espírito Santo. Espírito da sabedoria. Porque a gente é aquilo, a gente não pode ser um causador de conflitos. Deus não me chamou para causar um conflito. Eu sou um administrador. Sabe? Então, assim, o conflito ele não pode surgir a partir de mim. E eu percebi a intenção da colocação e do propósito ali. O rapaz virou para mim e falou assim, qual é o nome de Deus? Eu falei, rapaz, você pode escolher qualquer um aí. Jeová, Shalom, Deus, Eterno, Yahvé. E não, mas o nome de Deus é esse. Aí eu virei para ele e falei assim, como é que é o teu nome? Aí ele falou assim, não, meu nome é João. Se eu te chamar de José, você vai se ofender? Aí ele, não. Eu falei, por que não? Ele, porque meu nome é João. Eu falei, pois é, assim é Deus, querido. Você pode chamar Deus de qualquer nome. Ele não vai perder jamais a essência. Então, respondendo à tua pergunta, eu entendo que essa maneira diversificada de percepções em relação ao reino, em relação à metodologia, a missão, eu acho que de verdade, a minha opinião, eu acho que isso é o de menos, sabe? Eu acho que a gente está muito preocupado com a forma. Consegue entender, pastor Noah? Sim. A gente tá, com paradigmas. Né? Com os paradigmas, como que vai ser feito. E existe uma causa maior, sabe? Eu entendo que essa causa maior, ela não pode ser suprimida por nenhuma metodologia. Nenhuma metodologia. A visão do pastor do pastor Wander é uma, a visão do pastor Marcos é uma, a visão do pastor Leandro é uma. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui uma melhor forma de sermos um, sabe? Sim. Vamos olhar para o exemplo de Jesus. Jesus é o maior exemplo, pastor Marcos. Jesus, quando ele vai escolher os 12 discípulos, isso é fantástico, sabe por quê? Porque ele não vai pegar os 12 com a mesma visão.
Pelo contrário, ele vai escolher 12 camaradas Improváveis. totalmente improváveis e com uma visão extremamente diferente uma do outro. Antagônicos. Você consegue entender? Jesus não se preocupou, não. Pedro não vai dar muito bem com Mateus, cara. Esses caras aí são de frente diferente. Só que se imagina esses camaradas diante da missão do evangelho. Eles perceberam algo que nós precisamos perceber. Que existe uma causa maior do que a minha. E é com base nisso que eu preciso avançar. Nós precisamos avançar enquanto igreja. Muito bom. Gente, Gênesis capítulo 11, e aí eu quero entrar naquela parada que a gente estava conversando aqui sobre Babel, porque ele diz assim, olha, 11, verso 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Verso 3. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, e foi-lhe o tijolo por pedra e betume por cal, e disseram, ali edifiquemos uma cidade e uma torre cujo cume chegue aos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é o que começamos a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. A pergunta, se os homens, para o mal, para o orgulho, para ser grande, se uniram e fizerem, e o próprio Deus se preocupou, se nós nos uníssemos para fazer o bem, seria muito melhor, né? Sim, algo tremendo. Mas a pergunta, essa aproximação, unidade, aglutinação, aliança, unidade, até certo ponto ela não se torna perigosa? Como fazer essa distinção, essa diferença, pastor Wander? Como fazer essa distinção? O pastor Leandro, ele foi muito pontual quando ele falou há poucos minutos atrás que Deus é a fonte da unidade, né? Uma das coisas que a gente precisa entender, e isso aí dá pra gente só vai ter essa visão através da lente da exegese e da hermenêutica nesse texto. Por quê? Porque assim, olha o que Deus diz. Eia, desçamos e confundamos a língua dos homens, porque tudo que eles estabelecerem acontecerá. O que Deus está dizendo ali? Eu não posso destruir a unidade, porque ela emana de mim. Mas eu posso embaraçar os planos deles para que essa unidade seja comprometida. Porque Deus avaliou a intenção do coração de Nimrod. Nimrod estava naquela empreitada por uma questão de ego. E até eu faço um trocadilho, eu falo, tem gente que constrói torres, tem gente que ergue altares. Torres é motivada pelo ego, pela vaidade, autoafirmação, eu posso fazer, eu sei pregar, eu sei cantar, eu sei tocar. Altar não. Altar é para louvar a Deus. Então Deus viu naquela ação de Nimrod e que ia dar certo. Ele viu ali uma motivação nefasta, uma motivação satânica. E aí, como que Deus conseguiu debelar aquilo? Vamos confundir a língua dele. Por quê? A base da unidade é falar a mesma língua, ter o mesmo alvo, ter a mesma meta e caminhar na mesma direção. É o que eles estavam fazendo. O que Deus fez? Deus bagunçou tudo. Se tornou a Torre de Babel. Isso é muito tremendo, porque isso é muito forte. Quando a gente analisa Deus criando o homem, ele fala, façamos. Em relação ao casamento, diz assim, vai deixar o pai, a mãe, e vai se tornar ambos uma só carne. Ambos uma só carne. Cara, isso é muito poderoso. Esse texto bíblico aqui é algo muito poderoso, porque se eles se uniram para fazer o mal e chamou a atenção de Deus, pensa se o povo de Deus se unisse. Jesus disse, e todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, quando
vocês amarem uns aos outros, ou seja, quando tiverem comunhão uns com os outros. Assim, isso é poderoso e aproveitando demais. esse gancho, quem está assistindo, para ver qual é o modus operandi que Satanás usa quando ele quer desacelerar o avanço da igreja ou quando ele quer criar uma debandada do rebanho. Ele vai começar o quê? Cada um falar uma coisa. Por exemplo, aqui a gente está nessa sala, que por sinal é um lugar muito aconchegante, alta tecnologia. Patrick, parabéns. Isso, parabéns. Mas ó, você imagine você falando grego, ele falando alemão, eu falando árabe, o Patrick falando português, a gente não ia se entender. Então a base da unidade é o que? Todos. Inclusive Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: falai todos a mesma coisa. Então a unidade ela está embasada no falar a mesma coisa. É o que o pastor Leandro falou. Se a gente entender que o teu temperamento é diferente do meu, as tuas ideias é diferente da minha, porque Deus não quer uniformidade, pastores. Verdade. Se é uma coisa que a unidade não é uniformidade, Deus não trabalha com formas, Deus trabalha com formas. E eu costumo dizer o seguinte: aquilo que nos une é muito maior do que tudo aquilo que tenta nos separar. A partir do momento que uma pessoa sai da igreja, entrega uma liderança, deixa de fazer o que estava fazendo na obra de Deus por causa de conflitos com os irmãos, ela não entendeu o seu chamado. Muito bom, muito bom. Deixa eu pegar esse gancho aqui que eu lembrei agora, até de uma parada da sua pregação. Eu ouvi lá, esteve em Xerém conosco, pregou. Meu Deus, foi tremendo. Café da manhã maravilhoso. Maravilhoso. Ele não me chama para essa. Não, vai ter sábado agora, café de pastores sábado agora. Já vou deixar o convite já com ele. Então, gente, a ideia da rebeldia, quebra de aliança, quebra de unidade. Estava ouvindo ele ministrando, gente, tem até um curso agora, fazer o merchan depois. Está na Hotmart. Está na Hotmart já. Isso. Gente, a rebeldia, ela tem fundo em quebra de unidade. Bora trabalhar um pouco isso. Por quê? O que tem de igrejas saindo de dentro de igreja, ai, meu Deus. O que tem de líderes saindo de dentro... Vai faltar a hora. Pastor Leandro... É uma vigília, vai se tornar vigília. Vai ser uma vigília. Pastor Leandro, dentro dessa sua jornada cristã, né, esse seu chamado pastoral, como que você já presenciou aspectos de rebeldia e pessoas que estavam com espírito de rebelião? Nasce, pastor Wander, eu também gostaria de colher essa informação, né, e também a gente trazer aqui no RamaCast, nasce de um aspecto carnal e humano ou nasce de um aspecto espiritual demoníaco? A pergunta é boa, na verdade. Eu acho que Coça a língua, na verdade, eu acho que eu não seria uma resposta equivocada em dizer que ambas as possibilidades elas precisam ser consideradas. Tanto por uma questão de princípio, porque uma coisa é a questão do princípio do reino. Alguém que não dá vazão para a questão da unidade é alguém que se rebela de verdade na essência. Isso é interessante, pastor Marcos, porque a unidade ela nasce no coração de Deus. Isso aí. Só que existe, o nosso adversário, ele sabe desse princípio. Por isso que há tanta investida na questão dessa quebra de princípio. É óbvio que isso é totalmente espiritual. Em contrapartida, a gente percebe que esse tipo de posicionamento, eles têm ganhado muita força no nosso tempo, sabe? E isso é preocupante. Porque o pastor Wander, ele falou aqui, minutos atrás, a questão de você se sujeitar. Nós não nos sujeitamos a nada que não seja um princípio do reino de Deus, sabe? Princípio de autoridade. Alguém que não entende hoje o princípio de autoridade é alguém que não compreende reino de Deus. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu o reino. Entendeu? E tem uma questão. A submissão, ela não faz do outro superior a mim. Se eu me submeto a alguém, eu não estou fazendo com que esse alguém seja superior a mim. Ou melhor não, do que eu. Ou melhor. Sabe? Então, assim, até porque o reino, ele anda num caminho oposto ao meu. A gente tem aquele princípio de querer ser sempre semelhante a Cristo. E a gente entende isso querendo que a gente eleve o nosso nível de espiritualidade. Eu fiz uma vez um gráfico na igreja dizendo o caminho que nós, seres humanos, seguimos para chegar aonde Cristo está. Existem alguns degraus,
sabe? Que a gente vai alçando, e no nosso subconsciente a gente quer ser parecido demais com Cristo. Só que quando eu olho para Cristo, ele faz o caminho oposto. Ele fala assim, que se você quer ser o maior, seja o menor. Você quer ser grande? Seja o pequeno. Ele faz o caminho oposto que o homem faz. Então, isso precisa ser entendido. Agora, respondendo a tua pergunta, com relação a esse crescimento avassalador, enfim, é um crescimento... Rebeldes. É assustador, por quê? Gente desigrejada. Pois é, rapaz, isso aí é meio complicado, porque... de onde isso tudo surge? É literalmente de uma falta de submissão. Sabe, se a minha visão ela não é compatível com a tua, ou se eu percebo, às vezes, um equívoco, o pastor Orlando deu exemplo aqui dos pastores que ele esteve acompanhando, ensinando, o discipulando. Eu tive grandes homens, eu tenho grandes homens de Deus hoje que são inspiração para o meu ministério. Referências, né? Referências. Agora, você pensa que todos eles nunca erraram? Não, nem nesse sentido, mas será que todos eles já não me chamaram a atenção, já não me entristeceram? Claro que sim. Só que, às vezes, um comportamento, uma repreensão, uma admoestação, uma advertência, ela serve para me fazer bem, para nos colocar no eixo, sabe? Não é algo para reprovar, é algo para te fazer ser aprovado. Agora, eu tenho duas opções. Eu pego a admoestação e crio para mim como algo que vai me acrescentar, ou eu crio a ruptura e abro um ministério. É o que geralmente acontece. A Bíblia diz que se você repreender o sábio, ele fica chamar. Mais sábio ainda e vai te amar. Agora, se repreender o tolo, você vai te odiar e vai arrumar um inimigo, né? Vou dar só um exemplo para concluir minha fala aqui. Alguns meses atrás, eu recebi a ligação de um amigo pastor, ele falou assim, me ligou e ele disse assim, vamos abrir um ministério? Não, escuta essa. Simples assim. Simples assim, pastor Wander. Vamos abrir um ministério? Eu falei, mas assim, direto, irmão? Direto e reto? Sem curva? Uma cantada assim direto. Ele, não, vamos abrir um ministério. Eu falei, mas por quê? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Ele, não, porque eu estou no lugar, não estou satisfeito. A justificativa dele para a abertura de um ministério era a insatisfação dele no ministério ao qual ele pertence. Então a gente percebe a gravidade do problema em que nós estamos. Pastor Wander Moura. Bom, vamos lá. Eu entendo que nós estamos vivendo o tempo do fim. Jesus está voltando. E para mim, uma das maiores sinalizações da volta de Jesus é a ausência do amor. Porque o amor, olha onde eu vou chegar aqui. O amor, ele é endossado por gratidão, por submissão. Eu sempre falo o seguinte, cara, o que fez Jesus suportar a dor daquela cruz? A coroa de espinho, os escárnios, ser chamado de endemoniado? O amor. O amor, ele traz no seu bojo, no seu âmago, a submissão, o respeito, a gratidão. Por exemplo, eu sempre falo isso, e que os pastores que estão nos assistindo aqui, sem excesso de preciosismo, guardem isso que eu vou falar para vocês. Eu suporto muitas coisas da igreja, de pessoas. Eu suporto muitas feridas que a noiva me causa pelo amor que eu tenho ao noivo. Eu não tenho obrigação de amar a noiva. Quem tinha que amar a igreja deu a vida por ela, foi Jesus. Agora, pelo amor que eu tenho ao noivo, pela gratidão que eu tenho pelo que ele fez comigo na cruz, pelo sangue que ele derramou por mim no madeiro, eu suporto as dificuldades de quem ele ama e ele deu a vida por ela. Então eu olho os problemas dentro da igreja assim, cara, eu vou suportar isso por amor ao noivo. Eu vou suportar isso por amor a quem deu a vida por ela. Por que eu estou falando isso? Hoje as pessoas, elas estão rompendo alianças, quebrando alianças, jogando uma história na lata do lixo, porque das duas uma, ou ela não entendeu o propósito do reino na vida dela, ou elas nunca amaram, de fato, o reino e os seus líderes. Porque, pastor Marcos Paulo e pastor Leandro, uma coisa que eu tenho entendido é o seguinte, em algum momento da caminhada, o seu líder vai te decepcionar.
Em algum momento da caminhada, o seu líder ele vai na contramão do que você anseia. Em algum momento da caminhada, o seu líder vai falar um não. O seu líder vai falar não pode. O seu líder muitas vezes vai prometer algo e não vai cumprir, porque ele é um ser humano tanto quanto você. Agora, isso não me dá o direito de rachar uma igreja, de levar a terça parte como Lúcifer levou, de criar um exército como Absalão criou. Eu sempre falo o seguinte, quando Satanás ele quer quebrar unidade numa igreja, ele vai detectar, e ele tem uma expertise incomensurável nisso, ele vai detectar um coração imaturo e ferido. Pessoas que quebram a unidade dentro da igreja estão feridas, estão frustradas. E uma coisa que eu sempre falo, isso aqui é algo interessante. Se você parar para analisar o modus operandi de Satanás, porque ele é a fonte da quebra da unidade, ele fez isso dentro do céu. Os dois lugares mais improváveis de ter uma ruptura de aliança, uma quebra de unidade, foi no céu e no Éden. Eu sempre falo, para todo o céu, a sua igreja, pastor, pode estar sendo um céu. Pessoas se convertendo, a igreja crescendo, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, crianças aprendendo a palavra. Pode estar um jardim. Qual é o sinônimo de um jardim? Tranquilidade, silêncio. Por que Jesus ia para o Getsemane orar? Porque era um lugar calmo, tinha amenidade. Então, quando se fala de céu, isso aqui está um pedacinho do céu. Aí isso aqui está um jardim. É calmaria, tranquilidade. Para todo o céu há um anjo rebelado. E para todo o jardim há uma serpente que só quer o ouvido de alguém para disseminar contendas. Isso é forte, hein? Forte. Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque tá chegando algumas perguntas, né? E eu preciso ir passando para a gente ir tirando aqui. A primeira pergunta, a pessoa vem dizendo assim: na minha igreja tem um grupo de pessoas enganjadas na obra e no serviço do Senhor. Mas tem um grupo que não tem unidade e não participa de nada. Seria uma quebra de aliança? Pastor Leandro. A pergunta é bem atual, né? Tem um grupo trabalhando, está todo mundo engajado, mas tem um grupinho que não participa de nada, não quer participar. Seria uma quebra de aliança não participar? Pode até ser uma quebra de aliança, mas uma quebra de aliança na questão do propósito da igreja. Porque, assim, o pastor Wander certamente já teve essa experiência, o pastor Marcos também. Eu já tive em algumas ocasiões você ter que motivar quem não quer fazer. Eu acho que um dos grandes desafios que nós temos enquanto pastores é fazer com que a igreja ela se entenda como corpo. Sabe? Não adianta uma terça parte da igreja trabalhar e, por outro lado, geralmente quem cria essas rupturas é quem não se envolve com a obra. Você consegue perceber alguém que tem sido beneficiado pelo reino, ela não cria nenhum tipo de desconforto em não ser igreja propriamente dito. Porque o que é ser igreja? Ser igreja é ser resposta para uma demanda. Não tem como eu ser igreja e não estar enxertado na videira, não estar trabalhando, não estar envolvido no propósito. Eu já tive experiências, por exemplo, de pessoas que não se envolveram com a obra e essas pessoas, elas eram as que mais criticavam o trabalho que era feito. Por um lado, elas não se envolvem, mas elas acabam atrapalhando quem se envolve. Mais ou menos assim, eu não faço, mas também não quero que ninguém faz. Sabe? É uma ruptura da unidade. Porque a igreja, ela é uma totalidade, sabe? É um corpo, é a expressão do corpo, sabe? Não tem como um dedo não vir e eu achar que está tudo bem, sabe? Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, eu quero... Deixa eu pegar um gancho nessa fala aqui. Fica à vontade. Obrigado. Quem não se envolve, não se desenvolve. E quem não se envolve, se dissolve. O único membro do corpo que eu vi viver sozinho foi na série hollywoodiana da família Addams. A mãozinha. A mãozinha. Porque todo membro fora do corpo, ele necrosa, ele apodrece. Ele morre. Quando há uma mutilação no setor profissional, a guilhotina, a serra, o machado, amputou um membro, mutilou um membro. Acidente automobilístico.
Quem é da área da saúde sabe, tem um tempo, um prazo determinado para encontrar aquele membro para reimplantar. Depois dali vai vir sessões de fisioterapia para recuperar os movimentos. Mas uma coisa interessante, meus pêsames para essa turma que fica fazendo boicote silencioso. Porque às vezes elas não se envolvem, não é por falta de tempo, não é por falta de expertise, é um boicote silencioso, isso é satânico. Eu costumo dizer que existe um pecado que poucas pessoas abordam isso. É o pecado da malignidade. O que é a malignidade? É aquele pecado silencioso, com disfarçatez. Não, eu te amo, mas por trás está arrebentando. Não, eu estou envolvido aqui na obra, mas não move uma palha. Tipo, deixa ver acontecer. Boicote silencioso. Se der certo, deu certo. Se não deu certo, lá. Eu sabia que não ia dar certo. Às vezes, por causa de uma pessoa que há uma indisposição, a pessoa não se envolve. Só que eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Claro. Eu falo o seguinte. No almoxarifado de Deus, não há crise de falta de peça de reposição. Existem pessoas que acham que porque ela não dizima, a igreja vai fechar. Que porque ela não vai se envolver no evento, não vai acontecer. É o chamado excesso de preciosismo. E eu costumo dizer o seguinte, nem que Deus vá lá na boca de fumo, no prostíbulo, no reduto de feitiçaria e dê um banho do sangue purificador dele e traga essa pessoa para a igreja, para ela exercer um chamado, nem que Deus faça isso, Deus faz. Porque a obra de Deus, ela, desde sempre, ela não dependeu de ninguém. Deus, ele tem as suas maneiras de usar as pessoas e levantá-las com poder e autoridade. A questão é que esse problema é um problema recorrente dentro das igrejas. As pessoas, elas ficam ali olhando, na expectativa, criticando. E a igreja é o seguinte, poucos fazendo muito e muitos nada fazendo e criticando. Se você parar para prestar atenção na igreja, quem é que faz a Ramá de Xerém se mover? É o mesmo grupo. Quem é que faz a metodista wesleyana da Silvio Lopes se mover? É o mesmo grupo, cansado, sobrecarregado, fadigado, quando teria que ter gente ali para ajudar. E eu costumo dizer o que a Bíblia diz, aquele que comigo não ajunta, espalha. Não há campo neutro na unidade. Ou você é a favor, ou você é contra. Ou está dentro ou tá você fora. Está dentro, ou você está fora. Não tem como criar um jeitinho de burlar isso. Ou você está a favor do reino, ou você está jogando no time do Satanás. Muito bom, direto e reto. Papo Olha, reto. tem uma outra pergunta aqui, e aí eu quero saber a opinião de vocês. Olha o que a pessoa está dizendo aqui. Não participo de algumas atividades porque estou entendendo que não está tendo a direção de Deus. Muitas pessoas ficando chateadas, muitas pessoas sendo feridas com o que está sendo feito aqui na igreja. O que fazer numa situação dessa? Deixa eu dar a minha opinião. Se a pessoa está insatisfeita ali, cara, pega teu chapéu, vai para outro lugar. Está dentro de um grupo que ela está dizendo que não tem a direção de Deus, vai para onde você acha que tem a direção de Deus, pô. E sabe o que eu vejo aí também? E qual é o termômetro que ela mede? Qual é o termômetro que é utilizado? Me desculpe me intrometer assim, mas escancarado de direção. Não, mas assim, o que acontece aí? Por exemplo, essa pessoa aí que está participando aí ao vivo, ela fez essa observação, essa pontuação, mas aqui vai uma palavra que eu costumo dizer. Eu vejo que esse copo está aqui vazio. Aí eu falo, está vazio. O que eu mudei? Nada. Eu só mostrei o que todo mundo está vendo que está vazio. Eu falo uma coisa, pastor Leandro, pastor Marcos Paulo, na igreja, os problemas que a igreja tem, ninguém sabe mais dos problemas a não ser o pastor. Ele já sabe. Só que tem situações que ele vai resolver a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Porque quando um pastor ele vai mexer nesse copo que está vazio, ele não olha o copo que está vazio como as pessoas estão olhando. Ele está olhando esse livro, ele está olhando essa caneta, ele está olhando esse iPad, porque todo movimento que um pastor faz, ele tem que calcular. O que as pessoas não entendem é isso. Outro sim. Se você não faz parte da solução, você passa a fazer parte do problema. Se você já detectou o problema e você não é uma ferramenta para ajudar a se resolver aquilo, você já faz parte do problema.
Muito bom. Bom, vamos lá, gente. Tem uma outra pergunta aqui. O pessoal está dizendo assim, viver em unidade significa também evidenciar uma vida de intimidade com Deus. A intimidade com o Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Se eu estou entendendo bem, ela está querendo dizer o seguinte, assim, a necessidade para que uma pessoa entenda a aliança, a unidade, ela tem que ter uma vida na presença de Deus. A pessoa que está ali fazendo manutenção da sua vida espiritual, de leitura, de oração, participa da escola bíblica dominical, no evangelismo. A pessoa tem uma vida ativa. E é muito comum hoje as pessoas estarem negligenciando essa particularidade que ela tem que fazer. Esse devocional, Esse devocional dela com Deus, né? Bora falar um pouquinho sobre isso? Como desenvolver essa intimidade, pastor, para que os membros, aí eu não vou falar mais dos pastores apenas, mas todos contribuírem com a unidade. Como desenvolver isto no corpo? Como ajudar o corpo a desenvolver essa intimidade, essa comunhão com Deus, ao ponto de refletir na unidade da igreja? Que seja mais a vida prática da igreja, né, Marquinhos? Assim, a igreja em si... Ela eu tem gostei, muitas... você chamou ele de Léo, agora ele chamou de Marquinhos. Isso aí nada mais denuncia uma intimidade, uma história. Né? Que legal. Mas vamos fazer uma coisa aqui. Antes do final, a gente chama ele de o Andinho. O Andinho. Agora, deixa eu te contar uma coisa. O Léo era bom de bola, tá? Cara. Bom de bola. Pô, não, ele ainda é. Quem foi bom dia não deixa de ser. Só talvez não tenha o preparo físico, né? Mas vamos lá, vocês são demais. Mas então, eu creio que assim, essa questão da vida prática da igreja, ela se dá no cotidiano. Eu acho que as coisas mais simples, na verdade existe um desapego muito forte, é uma cultura pelas coisas simples. A gente está muito habituado a ver as coisas acontecerem. Pelo menos a nossa tendência é que a gente quer ver as coisas de maneira absurdas, surreais, sabe? Eu quero ver o céu aberto, mas eu não consigo dizer para quem está do meu lado que eu o amo. Eu sempre costumo utilizar uma expressão lá na igreja. Se eu chego na igreja e a minha primeira oração é ao céu, sem ao menos me ter a preocupação de saber quem está do meu lado, tem algum equívoco, meu irmão. Porque eu chego na igreja com a intenção de louvar a Deus. É óbvio que o culto em si é essa a finalidade. Só que às vezes eu acabo de culto a Deus, e acabo o culto, eu recebo a bênção apostólica, enfim, e alguém fala assim, quem estava do teu lado? Eu não sei, não tive tempo para quem estava do meu lado. Sabe, eu estou tão conectado com o céu que eu não tenho tempo para quem está do meu lado. Então, são essas simples coisas, essas pequenas atitudes que eu acho que elas definem de verdade a saúde espiritual da igreja. A unidade, ela vai ser o termômetro que vai medir a qualidade espiritual que a igreja tem. Aleluia, a maturidade. A maturidade. Sabe, uma igreja que ela tem dificuldade nessa área da unidade, aí eu pego a fala do pastor Wander, é uma igreja imatura, uma igreja carnal, uma igreja que não entendeu o princípio de reino. Agora, isso vai acontecer quando? No dia a dia. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Tira o teu tempo, o tempo que nós temos de culto, como é que eu vou me dar no relacionamento com os meus irmãos? Como é que esse relacionamento ele acontece? Isso aconteceu na pandemia, tá, gente? Porque veio a pandemia, um exemplo. As pessoas não tinham afinidades umas com as outras, algumas igrejas fecharam e não abriram mais. Fecharam mesmo. Você pega, por exemplo, hoje um líder que ele não tem o hábito de ir para a igreja. Às vezes ele tem ali um domingo no mês. O cara não vai para a igreja. O cara fica às vezes 15 dias, 20 dias sem ir na igreja. Como é que essa unidade, como é que essa vida cristã ela vai se desenvolver fora do corpo, fora do dia a dia da igreja, sabe? É uma vida muito superficial, não vive a questão prática da igreja. Pois eu até chego a acreditar que algumas dificuldades de alguns pastores no pastoreio é a ausência de convivência com o corpo. Alguns pastores têm uma dificuldade de se relacionar no dia a dia e não consegue saber os problemas, os percalços que os irmãos estão vivenciando, às vezes com pílulas, né, para resolver problemas, mas não consegue sem ter tato para tratar com aquilo, não sabe as particularidades. Tem um conceito geral para orientação. Sim. Não, meu irmão, você não tem que discutir lá com o teu marido, mas ele não sabe aquela vivência daquele lar porque não frequenta, né? As demandas. Com as demandas, porque não ouve. Então, eu acredito que nós estamos vivendo uma geração
que há uma necessidade muito grande dos líderes, dos pastores, olharem lá para o início do pastoreio, de estar no campo. E a sensibilidade. Sensibilidade. Né? O pastor Wander, ele usou uma expressão aqui, que ele me lembrou muito a fala do pastor Ricardo Agreste. Não sei se você já leu. Eu vou falar. Ele estava dando uma palestra para pastores e ele teve uma fala dele que ele chamou a atenção do público. Ele falou assim, olha, muitos pastores imaginam que Deus chamou você para amar a igreja. Não tem isso na Bíblia, isso é antibíblico. E me lembrou muito a fala do Ricardo Agreste. Porque ele diz que Deus não me chamou para amar a igreja. Aí você pega o que ele disse para Pedro, para Simão. Ele diz, Pedro, tu me amas? 3 vezes. Ele faz a mesma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Ou seja, qual o teu sentimento para comigo? Ah, Senhor, é amor. Pedro, é isso mesmo? É amor. Então o que ele fala depois? Apacenta as minhas ovelhas. Se o teu sentimento para comigo é amor, tu me amas, então apacenta. Ou seja, o que é apacentar? É cuidar. Aí é o que o pastor Wander disse aqui. Ou seja, o nosso cuidado para com as ovelhas é a expressão do nosso amor para com o Senhor. Verdade. Então, esse desequilíbrio é muito mais uma falta de amor do que propriamente outra coisa. Gente, nós estamos chegando na reta final aí da nosso RamaCast. E eu queria que, com poucas palavras, nós definíssemos para essa galera, essa massa que está aí nos ouvindo, unidade, comunhão e vida no corpo. Como que a gente vai, pastor Wander? Primeiro eu quero fazer uma advertência para todos que estão nos assistindo. A quebra de unidade, ela gera divisão no corpo, né? Toda divisão, ela gera subtração. E toda subtração gera dispersão. E toda dispersão enfraquece a equipe e compromete o propósito. Quando há uma quebra de unidade, os projetos que Deus colocou no coração do pastor são arquivados ou descartados. Quando há uma quebra de unidade, a igreja ela entra em colapso espiritual, ela entra em confusão. Por que nós somos ovelhas? Ovelha é um animal sem discernimento, precisa ser guiado, precisa ter uma voz guiando ela. Então você pode ver, eu não sei se vocês já viveram isso, onde vocês congregam ou já ouviram depoimento de pastores. Toda vez que há uma quebra de unidade, a igreja ela entra em instabilidade. Começa a vir um desânimo, os projetos são comprometidos. Por isso que Paulo, ele tem uma preocupação muito grande sobre a questão da unidade. Ele bate incisivamente sobre isso em Coríntios. Ele fala também aos Filipenses. Ele vem falando aos Gálatas, a ponto dele falar assim, se vier um anjo com outro evangelho, considere anátema. Ele está dizendo, mantenha o foco, não se distraiam. Então eu quero aqui, isso aqui é uma palavra como pastor de igreja, pega firme com seus líderes, com seus pastores, ouve algum entrave, marca um gabinete, conversa, abre o coração, ouça, mas não se permita ser igual piolho, andar pela cabeça dos outros, ficar ouvindo de fontes terceiras. O que você ouviu e não gostou, resolva. Vá para a transparência, para a luz. Eu sempre uso esse versículo. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos paz e comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Como que a gente vai ter paz e comunhão com os outros? Andando na luz. O que é a luz? Transparência, nitidez, visibilidade, coerência, certeza. Então, eu deixo essa palavra aí aos Amém. que estão nos assistindo. Meu amado, deixa seu contato, TikTok, Instagram, Facebook, Sinal de Fumaça, a plataforma Hotmart, como que acha lá o curso? Sim. Então, nós estamos com um curso As Chaves da Unidade pela Hotmart. São 13 aulas
muito bem elaboradas, áudio top, filmagem também muito boa. São 13 aulas que a gente vem trazendo, não só o conteúdo desse livro, Guardiões da Unidade, mas também experiências da nossa vivência de pastor, de líder, de jovens, líder adolescente, relatos de pastores com coração em pedaços, de quebra de aliança, de rebeliões em suas igrejas. Ou seja, eu acho que uma das maiores investidas de Satanás contra a igreja sempre foi a quebra da unidade. Tá? Então, siga-me no Instagram, o Andemoura, no TikTok também, o Andemoura 225, e é um prazer estar aqui com vocês. Querendo chamar o pastor Andemoura para fazer uma palestra, uma pregação, seu contato? Sim. 21 979 88 6303. Muito bom. Pastor Leandro Maravilha. França, e aí, como que a gente faz para fundamento de unidade, amor ao próximo, amor à obra, amor a Deus, servir e não ser visto? Manter a unidade. Em muitos momentos eu já percebi que para manter a unidade você recebe a culpa. Isso. Para manter a unidade, às vezes você engole um sapo. Para evitar um conflito, você às vezes vai chorar no teu canto e depois vai apresentar a Deus. Professor Leandro, professor Marcos Paulo, eu falo o seguinte: nós fomos chamados para nos completarmos e não para competirmos. Amém. Verdade. Para manter a unidade, às vezes você ouve e finge que não ouviu, você sente e pede para Deus te curar. Eu costumo dizer o seguinte: para viver unidade, nós temos que ter uma mente erudita, sábia, um coração de criança, pronto a perdoar, e costas com couro de crocodilo e rinoceronte para aguentar as punhaladas. Olha, eu já tive uma situação que nitidamente vi um tratamento diferente, nitidamente. Detectou isso? Detectou esse desrespeito, mas eu olhei e falei assim: Senhor, está nas tuas mãos. Amém. Tu sabes de todas as coisas. Amém. Para manter a unidade. Isso, E aí, Léo? isso preserva. Assim, eu de verdade eu deixo um conselho pastoral juntamente com os meus amigos aqui da mesa. Vale a pena viver em unidade. Se por algum motivo você que está nos assistindo tem enfrentado algum desafio, percalços, afrontas, perseguições, tem se visto ausente do corpo e já não aguenta mais, mantenha-se firme em Cristo. Mantenha-se firme com o coração aceso na presença do Senhor. E eu faço aqui a minha última colocação. Eu quero citar, na verdade, o texto que Paulo escreve, a sua carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 2 ao 5, ele fala assim: olha, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma mesma atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aleluia. Maravilha. Que falar mais depois disso? Isso é terapêutico demais. Cereja do bolo. Virou um ambiente terapêutico. Muito terapêutico. Balsâmico. Balsâmico. Amém. Léo, muito obrigado pela Maravilha. sua presença. Pastor André, muito obrigado. Foi muito enriquecedor. Aprendi muito aqui nessa noite com vocês. Sabe o sentimento que eu estou tendo aqui? Querer voltar. Verdade. Não tenha dúvida. Pô, minha rede social aí, não perguntou. Perdão. É porque ainda não... Você foi deixar esse texto, se empolgou lá. É porque ainda não acabou. É porque ele já tem a minha rede social. É porque ainda não acabou. Manda ver, ó. TikTok, Instagram, Rapaz, Facebook, TikTok, Orkut. O TikTok, eu tenho que me converter ao TikTok, cara. Eu nunca tive. Não sei por qual motivo. Lá na igreja, os meninos têm uma cabecinha boa, tá mexendo com o TikTok, muito bacana. Mesmo? Outro dia tinha 3.400 pessoas no TikTok assistindo a live. Pô, legal. Impressionante. Bacana. O meu Instagram, PR Leandro de Franca, e o meu telefone é 21, DDD 21, 97507 7546. 97507 7546.
46. Muito bom. Para mim é uma honra. Muito obrigado por Vai estar participar ministrando aqui. lá em Ramá dia 23 de novembro. Estamos fazendo 19 19 anos de comunidade Ramá em Xerém. E você vai estar lá nos Vamos presenteando. Pastor Ender Moura teve nesse mês que passou, né? Dia 2. Foi dia 2, né? Foi. Dia 2 foi uma benção. Então vamos encerrar orando, pedir ao pastor Leandro França que faça essa oração. Maravilha. Colocando diante de Deus tudo que conversamos aqui para que encontre um lugar, um coração, alguém que ouça e seja edificado com tudo que nós aprendemos aqui hoje. Maravilha. Isso é um seminário no ar. Pai bendito, nós te glorificamos, adoramos o teu nome na beleza da tua santidade, te glorificamos, ó Deus, pelo privilégio de podermos estar nesse RamaCast, ó Deus, contribuindo, ó Deus, e também já queremos entregar cada ouvinte que participou, ó Deus, e que mandou as suas dúvidas, ó Deus, e que de verdade esse assunto tenha sido esclarecedor e que tenha sido luz, ó Deus, para iluminar o caminho da tua igreja, Amém, Senhor. Jesus. Nós te louvamos, quero glorificar o teu nome, pela vida do pastor Marcos Paulo, pela vida do pastor Wander Moura, ó Deus, por tudo que o Senhor nos fez nessa noite. Amém. Certamente nós continuaremos dando ao Senhor a honra, a glória e o louvor até que tu voltes, ó Senhor. Muito obrigado, é a nossa oração agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém mesmo. Estamos chegando ao final de mais um RamaCast. Desejo a todos um final de semana abençoado. Deus te faça próspero em tudo aquilo que faça. Encerro com Apocalipse 21:4. E ele limpará dos seus olhos toda lágrima. Beijo grande e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, gente. Tchau, paz.